Eu vou falar um pouco, então, assim, do que é essa escala, né? Do que ela é, necessariamente, e o porquê ela existe. Então, e é muito importante, essa parte é tão importante quanto saber escrevê-la. Primeiramente, então, a gente tem que relembrar o seguinte: a gente aprendeu escala menor. E a escala menor natural, essa que vocês acabaram de escrever, ou qualquer outra escala menor natural, ela é uma escala que ela não serve para fazer música tonal. E a gente tem que relembrar isso. Isso tem que estar claro para vocês, tá? A escala menor, então, ela não é tonal por natureza. A natureza dela não é tonal. Por que que ela não é tonal? Porque a natureza da escala menor não é tonal. Porque para uma escala ser tonal, a gente precisa entender que ela precisa de 3 coisas importantes. Primeira coisa que uma escala, para ser tonal, precisa: uma nota tônica. O que isso quer dizer? Nota que finaliza o discurso, nota que dá a sensação de conclusão nesse discurso, tá? A escala menor, ela tem essa nota. A gente acha essa nota onde? Quem sabe? Onde está a nota tônica na escala? Qual grau? O primeiro ou o oitavo, certo? Seja na escala maior ou seja na escala menor. Essa nota, inclusive, é a nota que dá nome para essa escala. Quando eu falo que a escala é de Mi menor, eu estou querendo dizer que a tônica dela é Mi. Se eu estou dizendo que é Mi maior, eu estou dizendo que a tônica dela é Mi também, certo? Porque a tônica é o nome, é a nota que dá nome para essa escala. Ela é muito importante porque ela finaliza o discurso. É essa nota que dá a sensação de conclusão do discurso. E a música tonal, como a gente já pôde aprender, é uma música que tem isso como premissa, que ela vai chegar a um fim, que ela tem uma direção. Você vai contar uma historinha e ela chega no fim. Então, ponto, certo? A primeira coisa que uma escala tonal precisa ter, a escala menor, ela contém, que é a tônica, que é a nota de primeiro grau, a nota fundamental de uma música tonal. A segunda coisa importante, né, que uma música tonal tem que ter, que a escala tonal tem que ter, é um negócio chamado subdominante. É uma nota que vai dar para a gente a sensação de afastamento da tônica. Sempre que eu falo disso, e eu busco aí na memória de vocês, eu conto a historinha da Chapeuzinho Vermelho, certo? Ok? Espero que vocês já tenham ouvido da minha boca essa história, né? Por quê? Porque é uma história clássica e icônica. E ela é uma história que a gente pode fazer uma referência com a história tonal, certo? Com a escala tonal ou música tonal. A música tonal, ela precisa de um fim, de uma tônica, né? De um assunto. A Chapeuzinho Vermelho, a história de Chapeuzinho Vermelho tem um assunto, tem uma tônica. O fim dela é quando a Chapeuzinho encontra a vovó, certo? Então, essa é a tônica dessa história, de forma muito direta. Porém, tem um elemento ou um personagem nessa história que gera o afastamento disso, que proíbe que isso aconteça. Que elemento é esse na história da Chapeuzinho? O lobo mau. O lobo mau, ele entra na história para gerar o afastamento da Chapeuzinho e da vovó. Na nossa história, que é feita com uma escala, que é a história tonal, ela também tem um elemento de afastamento, que vai fazer você não chegar na tônica. Ele vai fazer assim: opa, não, afasta da tônica. Esse elemento é chamado subdominante. É o nome que se dá a esse elemento na música tonal. É um nome estranho, né? Um nome que a gente não está acostumado, mas vão se acostumando. Subdominante é o elemento de afastamento. E aonde a gente encontra esse elemento? No quarto grau de qualquer escala. O quarto grau da escala maior ou o quarto grau da escala menor é o elemento que vai afastar, certo? Vai ser um elemento importante nesse discurso, porque ele vai afastar. Ele vai gerar uma coisa importante. Em qualquer história tem que ter isso, que é a tensão. Ele gera o afastamento, a tensão, né? Isso que torna, muitas vezes, a história interessante, para ela não ficar linear, chata, né? Fica aquela coisa ali, não acontece nada, né? Fica, que nem fala, como é que falava um termo para isso? No futebol tinha isso, eu ouvia no futebol, não sei nos outros esportes se tem, que é jogo de comadre, né? Eu vou falar isso, que fica um jogando a bola pro outro, ninguém faz nada, só fica, tipo, ninguém ataca, ninguém faz nada, só fica ali trocando bola. Não, né? Tem que ter um elemento de tensão, uma coisa. Então, não pode, né? A música tonal, ela prevê, então, esse elemento que afasta. E ele está onde? Que grau?
Quarto grau, gente, isso aqui é para vocês aprenderem, tá? Isso aí tem que estar na mente de vocês, né? Não é uma coisa que eu estou falando aqui para você pensar assim agora, pensando assim, o professor está falando isso, mas eu nem preciso entender isso aí. Um dia eu entendo. Não, é para entender agora, tá bom? Quarto grau, hein? Tô dando a informação já, tá? Anotem na cabeça de vocês. A subdominante, o elemento de afastamento está no quarto grau, a tônica está no primeiro e no oitavo. Beleza? Isso é um conhecimento importante. Bom, como eu falei, a música tonal se faz por 3 pilares. O pilar da tônica, o pilar da subdominante e tem o último pilar, que é o pilar da dominante. A dominante é o elemento que vai gerar a conclusão, vai possibilitar a conclusão desse discurso. Ele é o elemento que prepara, então, as pessoas que estão ouvindo esse discurso, prepara para o fim. Né? No caso da Chapeuzinho, é o caçador. E é ele que resolve o problema, entendeu? Tinha um problema lá, né? O lobo, segundo a história que eu sei, a versão que eu sei, o lobo engole a vovó, fica a vovó na barriga, e a Chapeuzinho vai chegar lá e o lobo vai também, né, engolir a Chapeuzinho, e esse era o plano do lobo, acabar com toda, não termos finalização, certo? O final seria diferente do que a gente espera. Porém, vem um terceiro elemento, que é o elemento que vai resolver esse problema, certo? Ele vai lá, até onde eu sei, não sei a versão que vocês conhecem, ele mata o lobo, abre a barriga do lobo, tira a vovó, e aí, sim, possibilita o fim, né? A Chapeuzinho estar com a vovó, comendo os bolinhos lá e tudo mais, ok? Então, esse elemento, a gente chama de elemento de aproximação. Ele permite, então, que aquele discurso chegue ao fim, já que, anteriormente, é bem possível que tenha havido um afastamento. Então, há um terceiro elemento que vai possibilitar a conclusão. Esse elemento, ele é o elemento que a gente chama de dominante. Esse elemento é muito importante para a música tonal. Ele é como se fosse uma seta, entendeu? Você está numa trilha, você se perdeu, não sabe mais, e agora não sei chegar no fim. Aí vem a dominante como se fosse uma seta falando, é lá, ó, esse é o caminho, vai para lá, que lá é o fim. A dominante é uma seta que aponta para o fim, aonde você tem que ir para o fim. Entende isso? Então, ele é um elemento de direcionamento mais importante da música tonal. Ele é que resolve o problema. Ok? Portanto, esse elemento dominante, que a gente chama, melodicamente a gente chama ele de nota sensível, esse elemento está no 7º grau da escala. 7º grau da escala, certo? Porém, essa sétima tem que ser maior. Ela tem que estar meio tom abaixo da tônica. Ok? Então, se eu estou em dó, por exemplo, se a minha escala é dó maior, eu tenho o elemento tônica, nota dó. O elemento subdominante, a nota fá, que é o 4º grau, ó, dó, ré, mi, fá. Certo? E a sensível, a nota si, que é o 7º grau dessa escala. Ok? O si, é muito mais fácil você pensar o 7º grau, ao invés de você subir dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, pensa meio tom abaixo, porque ele está ali, meio tom abaixo ali da tônica, entendeu? Se é dó, si está meio tom abaixo. Então o si é a sensível de dó. E essa nota, ela é a nota que aponta o dó. Quando você ouve, quando você ouve isso aqui, ó, né? Veja, ele está apontando para cá, ó, para fazer a conclusão. Pam, pam, ok? Meio tom abaixo. Okay? A escala maior tem uma sétima maior. O seu 7º grau está meio tom abaixo da tônica. Na escala menor, não. O 7º grau está um tom abaixo da tônica. Se a gente pensar Lá menor, que é uma escala que não tem nenhum acidente, porque ela é relativa de Dó maior, o 7º grau de Lá menor é a nota Sol natural. E Sol natural está a um tom de distância do Lá. Por isso, ele não é uma sensível. Por isso, essa escala não contém sensível. Ela não contém o terceiro elemento importante na música tonal. Por isso que ela não é tonal. Porque ela não consegue, ela não está capacitada com os 3 elementos. Entenderam isso? Muito bem. Sabendo disso, percebendo isso, que esse elemento, então, da sensível não cabia dentro daquele elemento da escala menor, então os músicos queriam fazer música em menor e não podiam concluir, ou não podiam ter a sensação dessa nota que era tão importante, eles vão lá e forjam essa nota. Eles alteram essa nota para que haja sensível nessa escala.
Então pega o sétimo grau dessa escala, que é menor, natural, pega o sétimo grau dela e joga ele meio tom acima, para ele ficar meio tom de distância da tônica, forjando, portanto, então, uma sensível nessa escala. A partir do momento, então, que essa escala agora contém os três elementos, porque ela contém a tônica, a subdominante e a sensível que foi forjada, tem que lembrar que essa sensível foi forjada, ela não é natural da escala. A gente, o ser humano, foi lá e deu uma coxambrada, que é para poder ter o elemento que faltava. Isso é o que a gente chama de escala menor harmônica. É uma escala menor natural. A menor harmônica é uma escala menor natural com o sétimo grau alterado. O sétimo grau elevado meio tom acima. Portanto, isso já nos permite construir escalas menores harmônicas. Certo? A gramática já está dada. Ou seja, como é que a gente vai construir escala menor harmônica? Construa primeiro uma escala menor natural, depois você vai lá no sétimo grau e altera ele meio tom acima. Pronto, você tem a escala menor harmônica. Ok? Muito bem. Então, ó, vamos ver isso na prática. Primeiramente, é muito importante, gente, que a gente tenha, então, o entendimento, esse entendimento do porquê isso aconteceu, do porquê que isso é assim. Essa parte histórica aqui que eu contei para vocês, isso aconteceu historicamente, tá? Não é uma coisa que eu inventei aqui. Os músicos alteravam isso com esse objetivo, o objetivo de ter momentos cadenciais, de ter essa coisa de sensível tônica, né? Que a gente chama de cadência. Ok? Muito bem, então vamos pensar aqui em Lá menor. A gente já sabe, ou pelo menos deveria saber, né, que a escala de Lá menor é a escala relativa de Dó maior. Se ela é relativa de Dó maior, isso quer dizer que ela não tem acidente nenhum, certo? Então ela começa aqui, Lá, né? Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Essa escala que vocês estão vendo, deixa eu só ajustar aqui um negocinho. Onde está? Aqui. Essa escala aí que vocês estão vendo, então, é a escala de Lá menor. Porque ela tem a armadura de Dó maior, que é o seu relativo, e ela vai de Lá até Lá. Portanto, esse é o Lá menor natural. Certo? Quem é o sétimo grau de Lá menor natural? A nota Sol natural. Veja, essa escala não tem sensível, como eu falei. Ela tem, então, portanto, uma nota tônica. O quarto grau dela, que é o Ré, é a nota da subdominante, a nota que vai afastar nesse discurso. Portanto, ele tem esses dois, mas ele não tem a nota que aproxima, que é importante. Ok? Então, o que a gente tem que fazer para ter essa nota que está faltando? A gente pega esse sétimo grau aí e faz o quê? Meio tom acima. Bom, essa nota aqui é um Sol natural. Para eu fazer esse Sol ficar meio tom acima, eu ponho sustenido nele. Pronto. Então, isso é a escala menor harmônica. Lá menor harmônico. Ok, senhores? Alguma pergunta? Simples, né? Então, vou fazer outra. Vou fazer Ré menor harmônico. O que eu tenho que pensar? Bom, Ré menor, primeira coisa. Parte daí, hein? Didático agora. Ré menor. Primeira coisa que tem que pensar, qual é a armadura de Ré menor? É o mesmo esqueminha para natural. Se você vai montar menor harmônica ou menor natural, é do mesmo jeito, começa do mesmo jeito. Você precisa pensar na armadura primeiro. Então, vamos lá, é Ré menor, eu preciso pensar no relativo. Então, Ré, Mi, Fá, certo? Opa, Fá é a terça acima. Só que essa terça tem que ser menor. De Ré para Fá, tem um tom e meio? Tem. Então, não preciso mexer no Fá, o Fá é natural. Então, quer dizer que a mesma armadura de Ré menor é a mesma armadura de Fá maior. Ré menor, Fá maior, mesma armadura. Bom, armadura de Fá maior, né? Espero que vocês já estejam lá familiarizados com ela. Ela é a armadura que corresponde ao primeiro ciclo descendente de quintas. Ela usa um bemol. Ok? Então, essa é a armadura de Ré menor e Fá maior. A escala que eu estou querendo escrever é a escala de Ré menor. Então, eu tenho que pôr o primeiro grau, a nota Ré. Ré, depois Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do e Ré. Pronto, aqui eu tenho Ré menor. Natural. Ok?
Porém, agora eu vou escrever Ré menor harmônica. Eu quero Ré menor harmônica. Faço do mesmo jeito, faço tudo igualzinho até aqui. A única coisa que eu tenho que fazer a mais agora é colocar uma sensível nessa escala. Essa escala não tem sensível. Eu vou bater nessa tecla até que isso faça sentido para vocês. A gente altera porque ela não tinha sensível. Ela precisa ser sensível para se tornar uma escala tonal. Porque ela não é uma escala tonal até agora. Agora, quando eu ponho sensível, ela se torna numa escala tonal. Beleza? Então, quem é o sétimo grau? Que nota é essa? É um dó. E esse dó é natural, é sustenido ou é bemol? Natural. Se ele é natural e eu vou por meio tom acima, que acidente eu uso? Sustenido. Pronto. Essa é a escala de Ré menor harmônica. Digamos que o sétimo grau seja uma nota bemol. Sei lá, um tom onde o sétimo grau é bemol. Para você subir meio tom, você tem que usar que acidente? B quadro. Eu não lembro o nome, eu ia falar para anular. Isso, anular, B quadro, tá? Então, quando a gente vai escrever a menor harmônica, às vezes vai ser com sustenido, às vezes vai ser com B quadro. E alguns casos com dobrado sustenido, porque o sétimo grau já pode ser sustenido e a gente tem que usar mais meio tom acima. Aí é dobrado sustenido nele. Então você não pode só pôr sustenido. Ah, eu pego o sétimo grau e pôr um sustenido. Eu não falei que ia pegar o sétimo grau e pôr um sustenido, tá? O que é a regra? Pegar o sétimo grau e elevar meio tom. Aí tem que ver o que vai acontecer. Vocês entenderam isso? Fiquem atentos com isso. Fala, queridos. Aí tem que ver o que vai acontecer. Você vai colocar um V quadro, caso esteja com bemol, né? Isso, exatamente. Ou ainda vai meio tom sustenido. É isso aí. E às vezes, em alguns casos que podem acontecer, a gente tem que usar um dobrado sustenido, porque o sétimo grau já é sustenido. Ok? Vamos para o exercício? Então vamos lá.